Olá, pessoal! Hoje é dia de mais um vídeo resenha e vamos conversar sobre uma leitura incrível que a gente fez com o Clube Doutores Leitores nesse vídeo resenha aqui sem spoilers, tá? Se você quiser saber todos os comentários com spoilers, só participando do Clube do Livro. Mas fica até o final do vídeo que eu te explico como participar. Pega a vinheta e vamos lá! O Morro dos Ventos Uivantes é um grande clássico da literatura e aí existe um grande conflito, né, sobre o que realmente se trata esse livro. Para algumas pessoas, isso aqui é uma história de romance arrebatador, um dos romances mais lindos que já foi escrito. Para algumas pessoas, como eu aqui, isso aqui é uma história de obsessão, porque isso aqui não é amor, isso aqui é loucura, obsessão e principalmente uma história de vingança. O amor existe, tá mais para um pano de fundo, porque toda a história aqui se baseia em torno da vingança que o Heathcliff vai fazer por não ter seu amor pela Catherine correspondido. Vamos falar um pouquinho da autora, que é a Emily Brontë, antes de passar aí para realmente o que acontece no livro e a minha opinião sobre ele. Ambas as irmãs Brontës morreram muito cedo. Uma delas, a Charlotte Brontë, inclusive morreu grávida e não deixaram nenhum tipo de herdeiros, porém deixaram como memórias da vida delas esses livros maravilhosos que já viraram clássicos da literatura há muito tempo. A história delas é bem bacana. Elas, quando começaram a tentar publicar os livros, não conseguiram publicar com seus nomes reais, principalmente porque livros escritos por mulheres eram mal vistos, pouco vendidos na sociedade. Então elas assumiram alguns codinomes que poderiam servir tanto para homens e tanto para mulheres, para deixar aquela dúvida no ar. Porém, com a morte de Emily e de Anne, a própria Charlotte Brontë se sentiu responsável por jogar aí tudo no mundo para falar que foram as irmãs as autoras dos livros e tirar toda a injustiça que tinha aí atrás do nome delas, né? E a partir daí, então, que esses livros começaram a ser publicados com os nomes reais, como a gente recebe hoje em dia, né? Apesar da história dessa família ser muito triste, do pai ter perdido todos os filhos antes mesmo dele deixar esse mundo, ele foi o ente da família que viveu mais tempo, passando aí de todos os seus filhos. Essa também é uma família que acabou marcando toda uma geração de leitores e vem aí sendo lido até hoje. O Morro dos Ventos Uivantes, apesar de toda essa discrepância que existe aí, se é um livro de amor, se é um livro de vingança, ou se é um livro de obsessão, é ainda um livro que mexe com a cabeça de várias jovens leitoras e faz com que muitas delas acabem entrando no mundo da literatura por ser um livro que acaba prendendo muito a nossa atenção, por se tratar basicamente de um dramalhão. Lembra muito uma novela mexicana. A história do Morro dos Ventos Uivantes, então, vai ser contada através do olhar da Ellen Dean, que também vai ser chamada de Senhora Dean, vai ser chamada também de Nellie, de Ellen, vai ter vários apelidos. Ela é a governanta da casa do Morro dos Ventos Uivantes, que se muda para a granja e depois volta para o Morro dos Ventos Uivantes. Então eu vou explicar mais ou menos para você o que é o Morro dos Ventos Uivantes. Toda a história vai se passar então de um local muito ermo, onde a natureza é o principal ambiente selvagem e a gente tem uma casa que fica no topo do morro, onde os ventos batem com tanta força que eles acabam fazendo barulho de uivos. Por isso a casa é conhecida como o Morro dos Ventos Uivantes. A residência mais próxima que existe dessa casa é uma granja chamada Wuthering Heights, que a gente chama só de granja porque não precisa ficar repetindo esse nome toda hora, né? Eles são praticamente as duas únicas famílias que moram ali naquela região. E existe uma cidade próxima, porém ela não é tão próxima assim. Então a maior parte da convivência vai se dar ali naquelas duas casas, até que tudo dá errado, né? A trama de toda a narrativa começa quando um dos patriarcas da família Earnshaw, que mora aí no Morro dos Ventos Uivantes, vai fazer uma viagem a trabalho e quando ele volta ele acaba trazendo um menino órfão que ele encontrou na rua e não sabe muito bem, né, o que fazer com ele, e não teve coragem de deixar ele sozinho lá e acaba trazendo ele para criar como se fosse o seu próprio filho. Como ele não sabe nada desse menino, não sabe a origem, não sabe de onde ele veio, quem são os pais, ele acaba dando o nome para esse menino de Heathcliff. O garoto então vai começar a ser tratado como o filho favorito do Sr. Earnshaw, que vai trazer uma espécie de rixa com o filho mais velho do Earnshaw, que é o Hindley.
E isso não vai começar nada bem, porque o Heathcliff, apesar de ter vindo da rua, apesar de tudo que ele passou, já demonstra desde o início que não tem uma índole muito boa e que é muito interesseiro. Só que ele consegue tapear o Sr. Earnshaw várias vezes e o Ridley sempre acaba saindo como ruim. E o Ridley então vai criando uma raiva e um ódio do Heathcliff, tá? Em comparação, a gente tem a Catherine, que é a filha mais nova do Earnshaw. Ele tem 2 filhos, né? Que é o Ridley e a Catherine. A Catherine, ao contrário do Ridley, é simplesmente fascinada pelo Heathcliff. Eles criam uma amizade assim inseparável e com o tempo essa amizade vai acabando virando uma coisa a mais. Eles acabam se apaixonando e isso acaba virando um amor, né, de juventude, de criança. Porém, como a gente está falando de um livro que se passa na era vitoriana, a gente tem uma sociedade extremamente patriarcal, onde as classes sociais são extremamente importantes. Então, apesar de apaixonados um pelo outro, a Catherine sente que estaria se rebaixando ao se casar com Heathcliff e decide então que vai casar com o filho do vizinho da casa ao lado, que era o Edgar. E aí então o Heathcliff vai se tornar cada vez mais uma pessoa amarga. E quando ele escuta da boca da própria Catherine que ele não é o suficiente para se casar com ela, apesar dela amá-lo loucamente, ele se revolta então e vai embora da casa. Aí você deve imaginar, então beleza, o livro acabou, ele foi embora, só que não, ele vai embora, dá um jeito na vida dele e volta completamente diferente, endinheirado e pior do que ele já era antes. E assim, ninguém sabe quais foram as crueldades e as coisas horríveis que ele teve que fazer para acabar aí ficando bem de vida, né? Então, quando ele volta, é que a situação degringola mais ainda, né? Porque a Catherine ficou triste com a ida dele, mas quando ela se casou com Edgar e mudou para a granja, ela acaba aceitando a vida, tendo uma vida relativamente boa, tá todo mundo de uma certa maneira feliz, fazendo todas as vontades da Catherine, porque ela também não é uma pessoa muito legal, é uma pessoa bem voluntariosa, né? E com a volta do Heathcliff, tudo começa a desandar e a dar errado, né? Primeiro que a Catherine obriga o marido dela, Edgar, a que o Heathcliff possa conviver na casa dela, né? E a gente fica claro para todo mundo, inclusive pro marido dela, a predileção absurda que ela tem por Heathcliff, e o Edgar aceita isso até certo ponto, né? E aí a gente tem então toda essa história desandando, como que o Heathcliff voltou atrás dessa loucura, dessa obsessão que ele tinha pela Catherine, tentando destruir tudo e todos que passaram pela frente do caminho dele. Como essa família da casa ao lado, ao se envolver, né, com essa família dos Morros dos Ventos Uivantes, acabou com a vida deles e com a história deles. Como esse entrelaçamento só trouxe desgraça para a família da granja e desgraça, inclusive, para a família dos Morros dos Ventos Uivantes, né? Porque o Heathcliff é um dos piores personagens que eu já vi na minha vida. Confesso para vocês que nesse livro aqui, a maioria dos personagens são odiáveis. Sim, odiáveis. O Heathcliff é uma pessoa horrível. A Catherine é uma pessoa horrível. A gente tem o pai do Heathcliff, que trouxe ele, né, que não é pai real. Apesar de ter um coração bom, ele é uma pessoa muito ruim com os filhos dele, quando ele põe um que veio de fora na frente do próprio filho. A gente tem também os mordomos da casa. São pouquíssimas pessoas que salvam nesse livro. Entre elas, a senhora Jean, que tá narrando a história pra gente. E também o Edgar, o marido da Catherine, né? Que apesar de ser uma pessoa considerada fraca por não tomar a frente da situação, ele tem um coração bom, tá? Inclusive, os personagens que vêm depois são bem odiáveis, mas eles acabam tendo aí uma solução até boa durante o livro, né? Uma finalização até boa, né? Eles aprendem com os próprios erros. Sirvo tanto para me casar com Edgar Linton, quanto sirvo para o céu. E se o desalmado do meu irmão não tivesse arruinado Heathcliff, eu nunca teria sequer cogitado uma coisa dessas. Seria degradante para mim casar com Heathcliff agora. Por isso, ele jamais saberá como eu o amo. E não é por ele ser belo, Nelly, mas por ser mais do que eu mesma. Não sei do que as almas são feitas, só sei que as nossas são idênticas, assim como sei que a de Linton é tão diferente da nossa como o raio de luar do relâmpago ou a geleira do vulcão.
Isso aí é um tipo de amor sinistro que um tem pelo outro, tá? Traição e violência são a paga justa por traição e violência, gritou Rindley. Senhora Heathcliff não precisa fazer nada. Peço apenas que fique quieta e calada. Você faria isso? Tenho certeza de que teria tanto prazer quanto eu em testemunhar o extermínio desse demônio. Se não tomarmos uma atitude, você acabará morta. E eu, arruinado. Para o inferno com esse canalha. Vê como esmurra a porta como se já fosse o dono da casa? Prometa-me que vai ficar quietinha. E antes que soe 1 hora no relógio, faltam apenas 3 minutos, será uma mulher livre. A gente vai ver aqui nesse livro a destruição que uma obsessão é capaz de fazer. É basicamente isso, né? Só que não é simplesmente isso, porque a Emily Brontë, ela é sensacional, né? Ela não fala só sobre a obsessão e a vingança. Ela faz isso com requintes de novela mexicana. Todo mundo nesse livro tinha que ganhar um Oscar de drama. Meu Deus do céu, todo mundo é dramático. Faz um espetáculo por qualquer coisa. Então, assim, vale a pena a leitura. É uma leitura muito gostosa. É um clássico de leitura fluida. Não tem nada muito agarrado, não tem palavras muito difíceis. E essa edição aqui da Dark Side tem vários textos auxiliares que ajudam muito aí a você se aprofundar na leitura. Né? Tem muitas coisas além aqui que eu poderia falar com vocês. A gente fala, por exemplo, do Lockwood, que é um rapaz que vem depois que já aconteceu milhares de coisas, se muda para Granja e a senhora Jean começa a contar a história para ele. A gente podia falar aqui também das múltiplas vozes narrativas, que são sensacionais, né? A gente não tem nenhum narrador confiável. Todos os narradores que contam essa história são pessoas que passaram por ela. Então a gente sempre tem aquele viés da opinião pessoal, né? Então, assim, tem muita coisa para analisar nesse livro e se você quiser saber mais, só participando do meu clube do livro. Então vamos lá que eu vou comentar para vocês como é que tudo funciona, tá? Eu tenho um clube do livro online, que é o Clube Doutores Leitores, onde todo mês a gente lê um livro clássico e no mês seguinte um livro contemporâneo. Sim, a gente intercala essas leituras. A gente acabou de ler O Morro dos Ventos Vivantes e no próximo mês, que é o mês de setembro de 2022, a gente vai ler o livro Violeta. Então, nessa aí, troca de livro clássico e livro contemporâneo, acaba ficando, então, uma leitura leve de um livro por mês, onde após cada finalização de cada meta de leitura, eu mando um áudio, um livrocast, né, um podcast literário, comentando com vocês sobre tudo que se passou naquela meta, os pontos importantes, o que você tem que observar, o que você tem que deixar passar batido. E quando a gente faz isso, a leitura fica muito mais gravada na nossa cabeça do que simplesmente um livro que você passou e deixou passar batido, né? Então, qual que é o principal intuito do livro? É fazer você ler livros e que você lembre deles depois. Se você ficou interessado em participar, o link do clube tá aqui embaixo, vai lá, dá uma biscoitada, dá uma olhada. Quem sabe você aí não vem com a gente participar desse clube literário. E se você não puder participar financeiramente, existe uma forma também de você participar de forma gratuita. Dá uma olhada aqui que tá tudo escrito aqui embaixo, tá? Beijos e até mais, pessoal. Tchau!